Você precisava estar lá. Domingo tivemos um culto que foi uma bênção. O céu desceu e moveu o ambiente. A palavra do pastor Sidney alcançou o fundo. Pessoas foram impactadas. Corações foram restaurados. Se você perdeu, ou se quer reviver, essa mensagem é para você. Acompanhe agora no YouTube. Senhor Deus, eterno Pai, apresentamos o teu servo em tuas mãos agora, Senhor Jesus. Usa ele, Senhor, com poder, autoridade, com ousadia no teu Espírito Santo, Senhor Deus. Apresento diante de ti a tua noiva, a tua igreja, Senhor, que agora está disponível para receber as tuas revelações. Aleluia. Pai bendito, fala conosco, Senhor, porque a tua palavra diz que enquanto tu fala, o homem vive. Nós queremos ficar vivos em tua presença, Senhor Deus. Então usa o teu servo com autoridade, com poder, com o teu Espírito Santo, Senhor Deus, e que nós possamos estar firmes e vivos, Senhor, em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, se possível, não saia, fique no teu lugar e ouça a palavra de Deus em nome Amém. de Jesus. Que bênção. Louvado seja Deus. Quero cumprimentar o povo de Deus nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quem trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra ela juntamente comigo. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 3. Palavra para a meditação da igreja nesta noite. Eu quero agradecer já de antemão ao convite, nosso querido pastor Osmar, querido pastor Ednei. Louvado seja Deus pela maravilhosa recepção da igreja também. Que a presença do Espírito Santo de Deus abençoe a todos e cada um. Quero agradecer também a presença maravilhosa do Espírito Santo que está conosco, que nos acompanhou e está em nossas vidas, está sobre este lugar, está ao lado de cada um e sobre a vida de cada um. Aleluia. Muito obrigado, Espírito Santo, pela sua presença e companhia tão maravilhosa. Louvado seja Deus. Quero agradecer também as criancinhas que estão aqui, que Deus abençoe o futuro, a geração, que Deus abençoe os pais, lhes dando sabedoria para trazer este evangelho e formar homens e mulheres de Deus na sua presença. Amém? Louvado seja Deus. Também agradecer aos anciões que, através de suas orações, somos frutos destas orações e hoje estamos aqui, porque cada um de vocês dedicou tempo após tempo, em tempos de dificuldade, para estar intercedendo por nós que um dia fomos jovens e também estávamos perdidos. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 3, que nos diz: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe perguntaram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvirei falar de guerras e rumores de guerras. Vedes, não se assustei, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa de meu nome. Nesse tempo muito hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino a todo mundo
para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Amém? Pode tomar o teu assento, por gentileza. Louvado seja Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Sidney de Oliveira, nascido no estado do Rio Grande do Sul e fazendo parte da família do povo catarinense há aproximadamente uns 7 anos. O projeto de estar aqui não é meu, mas sim da parte de Deus. E eu louvo a Deus pela minha terra, pela escolha de ter nascido e criado pelos meus pais que me amaram e através do seu amor me geraram. Lembro de momentos em que eu podia abraçar e sentar no colo dos meus pais, abraçar minha mãe e me proteger debaixo dos braços dela. Lembro de tantos momentos que eu pedia socorro aos meus pais e quando eu chorava, eu sentia um abraço terno de pessoas que me amavam e cuidavam de mim. Eu não tinha noção do que a vida me preparava, mas sabia que existia um projeto sobre a minha vida. Da mesma forma que este mesmo projeto existia na minha vida, também existia um projeto para impedir que esse projeto da parte de Deus pudesse acontecer na minha vida. Eu tomei escolhas erradas e estas mesmas escolhas também me levaram a conhecer pessoas ainda na minha infância. Infância essa que com apenas 9 anos de idade eu já estava enturmado com crianças que não traziam um bom testemunho. Há um relato que diz que ninguém força ninguém a fazer nada, mas a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E a passar a caminhar com estas mesmas crianças de influências e famílias que vinham de gerações de criminalidade, eu comecei a ter as mesmas atitudes que estas mesmas crianças tinham. Eu comecei a fumar o primeiro cigarro, achei legal, bacana, me enturmei com aquelas outras crianças, e a partir dali também veio o primeiro baseado, a primeira maconha. Era algo surreal, era algo que me deixava e trazia um prazer momentâneo, e naquele momento me colocava em meio àquelas pessoas e me tornava igual a elas. A maconha não bastou, então veio a primeira carreira de cocaína, que me levou para as festas, para as baladas, e eu tinha apenas 12 anos de idade quando isso aconteceu. Eu já estava introduzido em meio às festas, e enquanto eu absorvia tudo aquilo na minha vida, o diabo retirava e sugava a minha infância. Eu não lembro de muitas partes da minha infância, porque foram roubadas de mim, foram saqueadas de mim. E é isso que a Bíblia demonstra quando ela diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Porque ele não pediu licença, ele não foi educado como o Espírito Santo de Deus ou a presença de Jesus ao anunciar sobre a vida do ser humano, pedindo permissão para entrar sobre a sua vida. Quando a pergunta soa sobre você e diz: ei, você quer aceitar Jesus? É um pedido da parte do Senhor, com extrema educação e gentileza do Espírito Santo de Deus, pedindo para fazer parte da sua vida. O diabo não teve a mesma educação. Ele arrombou a porta do meu quarto, introduziu sobre a minha mente, sobre a minha vida, tudo aquilo que pudesse se manifestar como prática do mal, e começou a saquear tudo, e tudo aquilo que, todo o projeto de Deus que estava colocado sobre a minha vida. Com 14 anos de idade eu já estava no crack.
O crack veio para o Rio Grande do Sul e veio de uma forma avassaladora. Para manter o meu vício, eu tive que ir para a criminalidade, para o tráfico, fazer o mal para as pessoas. Eu tinha apenas 14, 15, 16 anos, eu era apenas um adolescente, que já estava tendo a minha vida destruída por um plano maléfico do diabo. Mas Jesus, olhando para mim, vendo numa situação desgraçada em que eu vivia, Ele sabia que um projeto deveria acontecer. Ele permitiu que eu caminhasse até certo ponto da minha juventude, até o momento em que eu não aguentava e não suportava mais e pedia a morte sobre a minha vida. Pensando até mesmo no próprio suicídio, pois olhava para os meus pais e via o desgosto no rosto deles, de criar um filho, de gerar uma semente, e observar esta mesma semente já na sua juventude, sendo manifesta através da violência, da ingratidão e de todo tipo de parafernália que o inimigo pudesse introduzir sobre a sua vida. Que desgosto para um pai e para uma mãe. E foi isso que eu fui, até Jesus olhar para mim e dizer: meu filho, a sua vida precisa mudar. Eu estava em determinado momento da minha vida, com uns 19 anos de idade, debaixo de um poste onde a luz estava quebrada para não me observarem. Estava com uma garrafa de cerveja tomando, louco da droga, e pensando comigo: eu vou ir para frente, e agora só a morte pode me esperar, porque eu não suporto mais esta vida que eu levo. Eu não tenho alegria, não tenho felicidade, porque toda alegria e felicidade que o diabo colocou na minha vida, perante as festas, perante as discotecas, a todos os relacionamentos, em determinado momento ele vai lá e tira tudo novamente. Me restou depressão, me restou angústia, vergonha na pessoa que eu tinha me transformado. E eu era apenas um jovem, mas eu estava ali parado, e quando eu ouço um louvor, ele começa a vir de algum lugar. Eram umas 8, 9 horas da noite. Eu estava sozinho, não tinha ninguém na rua, apenas aquele louvor. E eu não conhecia Jesus. Aquele louvor entra no meu coração, e eu começo a chorar. O Senhor começa a falar comigo através daquele hino. E eu me pergunto: de onde vem esse louvor? Quando me dou a percebida, eu sei de onde vem. Ele vem da casa de um dos homens que era muito procurado pela justiça por assaltos a bancos, e era uma pessoa que também partilhava de momentos comigo. E eu chamei ele, o nome dele na época, o nome assíduo do mundo do crime era Capa Preta. Eu disse: ei, esse louvor aí é da tua casa? E ele disse: sim, é da minha casa. Eu disse: cara, senti algo tremendo, algo que eu não sei, mas eu preciso ouvir mais esse louvor. Ele disse: eu vou te dar esse cassete, porque eu sei que algo vai acontecer na tua vida. Não aconteceu ainda na minha, mas na tua vai acontecer. Aleluia. Eu peguei aquela fita cassete, entrei para dentro do meu quarto e comecei a escutar. E ali Deus começou a quebrantar o meu coração. Glória a Deus. No outro dia, eu dobrei os meus joelhos a Deus e disse: Senhor, se tu realmente é Deus dos crentes, esses crentes que pregam a tua palavra, onde eu vou na igreja e o Senhor vai falar comigo, e eu quero me libertar de toda a imundícia do pecado sobre a minha vida. Glória a Deus. Assim eu fiz, e fui na igreja, e chegando no culto, Deus levanta um homem de Deus para apontar o dedo em mim e dizer: olha, você orou a Deus e fez prova com Ele, e o Senhor te diz que Ele é contigo. A partir de hoje, o Senhor te levanta
volta como grande homem na presença de Deus e te liberta de toda a imundícia do pecado. Aleluia! A partir dali começa-se uma nova história na minha vida. História essa que começa a trazer experiência na presença de Deus. O caminhar não foi fácil. O processo de libertação não foi fácil, não. Eu tive que negar as amizades. Eu tive que acabar com o relacionamento. Eu tive que evitar caminhos. O único caminho precedente na minha vida era a palavra de Deus, a igreja, o monte, as vigílias, a casa de oração, estar na presença de Deus, para que Ele pudesse me dar força e a sua obra pudesse se concretizar na minha vida. Aleluia! Glória a Deus! A obra de Deus começa a se manifestar através de pregações do Evangelho. Deus começa a honrar e manifestar o que Ele tinha na minha vida. Mas o processo ele não acaba, porque exige-se um preço por tudo aquilo que Deus coloca sobre responsabilidade nas tuas mãos. E não foi diferente na minha vida. O preço foi perseguição, o preço foi levante, o preço foi a doença dos meus pais, foi ter que trocar a fralda dos meus pais, foi ter que dar banho nos meus pais, foi ter que cuidar dos meus pais, limpar eles das suas necessidades fisiológicas, cuidar do meu irmão mais novo de 5 anos, e ainda assim trabalhar, comprar 1 quilo de carne, em peças miúdas, porque não tinha condições, andar com um sapato furado, porque era apenas aquele sapato que eu tinha para usar, e mesmo assim testemunhar que eu estava na presença de Jesus, e que Jesus, Ele estava na minha vida, e teve uma escolha, e tudo aconteceria, porque era para o bem maior da sua obra. Bendito Deus! Glória a Deus! Em nome de Jesus. Eu tive que ser disciplinado por uma dívida de celular que eu contraí. Foram 2 anos disciplinado, entrando na igreja só para chorar, olhando para os pregadores e lembrando de quando eu estava em cima do altar pregando o Evangelho. Foram 2 anos de muitas lágrimas, mas eu disse: Senhor, eu vou pagar esta dívida, e eu vou assumir aquela tribuna novamente, porque foi o Senhor quem me escolheu, porque foi o Senhor quem me levantou. E assim eu fiz, porque o Espírito Santo de Deus me agraciou. 6 meses depois, Deus coloca a primeira igreja na minha mão. E assim por diante foi colocando mais uma igreja e outra igreja. E quando eu menos esperava, eu já estava cuidando de um campo. E se não bastasse ainda, como a nossa visão é tão limitada, quando eu pensava que a obra já estava grande, Deus coloca-me como conselheiro do estado do Rio Grande do Sul, pela Igreja Deus e Amor, no projeto Expansão Jovem. Aleluia! Oh, glória! Você sabe que honraria esta? Eu estava feliz. Deus é na minha vida. Meu Deus, que glória! Que bênção de Deus é usufruir das suas promessas. E saber que tudo que acontece na sua vida não provém de você, não provém do homem, mas da escolha de Deus e dos seus projetos na sua vida. Glória a Deus! Glórias a Deus! Certo dia, a sede mundial me liga e diz: olha, nós temos um trabalho para você no estado de Santa Catarina para assumir o projeto Expansão Jovem de Florianópolis, capital. Eu disse: eu vou. Eu já estava casado na época, estava com 3 filhos,
E eu disse, eu vou. E eu estava me preparando para aquilo, eu saí do trabalho, eu vendi minha casa no Rio Grande do Sul, eu estava feliz. É um novo começo, é um novo projeto. Até o momento em que eu recebo uma ligação. Nessa ligação, a Polícia Civil me liga e diz, olha, é necessário que você venha reconhecer o corpo do teu irmão. Meu irmão mais novo, de 5 anos de idade. Na época já estava com 17 anos. Quando eu chego na cidade de Caxias do Sul, ele se envolveu com facção. Estava trabalhando para a facção. Da mesma forma que foi na minha vida, o diabo não pediu licença para entrar e saquear os projetos na vida dele. Quando eu chego lá, o corpo do meu irmão e dos amigos dele estavam enrolados num saco transparente, um do lado do outro, crivado de balas. Eu ainda me lembro do olho entreaberto do meu irmão jogado ao chão. Aquele a quem eu dei um último abraço 3 meses antes, quando o retirei da FEBEM. E disse, meu irmão, vamos para um centro de recuperação, depois você vai lá para casa. Jesus tem obra na sua vida. A escolha dele não foi esta. E por mais que Deus tivesse obra na minha vida e na vida dele, a escolha dele foi ir para o apadrinhamento da facção. Eu voltei com o corpo do meu irmão abraçado num caixão. Parecia que ia estar tudo bem, eu iria vir para Santa Catarina e a obra ia começar a deslanchar. Eis o primeiro episódio de um homem consagrado a pastor ter que fazer o ato fúnebre do seu próprio irmão, a quem criou como filho. Ter que trazer uma mensagem de esperança para aqueles que estão também naquele enterro. E depois ter que voltar para a igreja e pregar culto de doutrina. Com o coração arrasado. Com o coração destruído. Porque não há preparação para a morte. Não há oração, jejum, que te prepare para o momento da perca. Ela é a sensação mais dolorosa na vida do homem. Para aqueles que ficam, que sentem a saudade dos momentos, do que poderia ter feito a mais, do esforço que poderia ter feito mais. Ficam as conclusões e os pontos de interrogação. Por quê? Passado uma semana, faltava apenas 15 dias para vir para Santa Catarina. Meu pastor estadual me chama. E ele diz, Sidney, eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Mas como teu pastor eu preciso te informar. Infelizmente a gente soube de um ato de adultério da tua esposa. E pelas normas e regulamentos você vai ter que ser destituído de todas as tuas funções. Você não vai poder cuidar mais de igreja. Você não vai poder cuidar dos jovens. A igreja não vai poder te amparar vindo para o estado de Santa Catarina. Naquele momento, parece que tudo desabou. O adultério ele vem como um câncer, ele corrói. O adultério não é algo que acontece da noite para o dia, é algo premeditado, é doloroso. É algo de conveniência maléfica. Ele destrói de todos os lados. Ele romantiza de um lado e destrói do outro. Ele transmite sequelas
que não se apartam da vida do homem. Ele separa pais de filhos. Ele traz consequências dolorosas para o crescimento dos próprios filhos. Ele afasta a presença de Deus da vida do homem e da mulher. Ele faz com que o inimigo tenha êxito sobre o casal e destrói a imagem e a semelhança do Criador como sendo referência de homem e mulher de Deus. É isso que o adultério faz na vida da pessoa. Não é algo momentâneo ou passageiro. É algo que corrói e continua corroendo. São marcas que ficam na vida daquele que passou, que presenciou e daquele também que pagará o preço pelo ato cometido. Eu vim para Santa Catarina, decidi perdoar. E vim para Santa Catarina sem destino. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Quando eu chego aqui, 3, 4 meses depois, minha irmã vem a óbito. Minha referência espiritual vem a óbito. 6 meses depois, meu pai vem a óbito. 1 mês depois, eu descubro outro adultério. Eu disse: Senhor, eu não aceito mais isso. Eu peço divórcio. Meus filhos voltam para o Rio Grande do Sul. E quando eu entro para dentro do meu apartamento, ali em Itajaí, a única coisa que eu olho é um apartamento vazio, com apenas camas e brinquedos que ficaram, e marcas de escolhas erradas. Ali o mundo desabou. O velho homem teve um crescimento na minha vida. Este homem começou a reacender a natureza pecaminosa e decidiu novamente dar ouvidos ao inimigo para tentar afugentar toda a dor, ressentimento, mágoa daquilo que tinha passado e estava vivendo. O tempo começou a passar e o engano somente aumentava cada vez mais. Eu achava que não existia mais obra na minha vida. Até o determinado momento em que eu disse: Senhor, eu não suporto mais viver sem a Tua presença. Eu não aguento mais viver sem o Senhor, Pai. Espírito Santo, eu não suporto viver sem a presença do Senhor na minha vida. O Senhor me faz lembrar dos momentos em que eu pregava, que eu louvava, que eu estava fazendo algo para Jesus, ainda que para mim parecesse pouco, mas era o meu combustível na sua presença. Glória a Deus. O Senhor levantou um brado sobre a minha vida novamente e disse: meu filho, como eu ouvi a tua voz e a tua oração, do ventre da baleia eu te retiro novamente. Deus me coloca nesta cidade aqui, coloca sobre a minha vida uma companheira maravilhosa. Hoje minha esposa, eu posso dizer que foi o canal de bênçãos na minha vida para poder aproximar Jesus de mim novamente. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia te aproxima de Deus. A mulher sábia te envolve nas coisas de Deus. A mulher sábia te coloca com compromisso diante da obra de Deus. E diz: você foi escolhido, cumpra o teu chamado. Aqui estou para dizer que Jesus me escolheu para uma grande obra.
E esta grande obra inclui a pregação do Evangelho, mas esta pregação de Evangelho não significa que eu posso pregar aquilo que eu almejo pregar. E quando eu falo sobre pregação, eu falo sobre menção daquilo que Cristo quer que eu pregue. Aleluia! Glória a Deus! E aquilo que Cristo quer que eu pregue é sobre a vinda de Jesus em nossas vidas. Estar na presença de Deus significa que você firmou um compromisso de salvação com Ele. Aleluia! Significa que você o aceitou na sua vida. Em outras palavras, diz: Senhor, eu aceito a tua salvação. Aleluia! 2000 anos após a crucificação, a menção da salvação de cruz alcança as nossas vidas. E ela também traz testemunho de tantas coisas que antecedem a vinda de Jesus. Testemunho esse de profecias realizadas através da mensagem do Cordeiro de Deus para que o povo ficasse entendido acerca do que estava prestes a acontecer. Eu preciso pregar Bíblia, ou eu apenas observo para fora? E como as estações do ano prescrevem o tempo, assim a mesma palavra de Evangelho nos diz acerca do fim de todas as coisas. Aleluia! O Senhor nos diz que, assim como uma mulher prestes a dar a sua luz, as contrações que aumentam tempo após tempo, se aproximando aquele dia, assim também será próximo a vinda do homem. Aleluia! Momentos de tensão, onde o ser humano tem se agravado em tantas concupiscências da sua vontade, dando ouvidos às hostes da maldade na sua vida e trazendo sobre a face da humanidade todo tipo de situação. Situação essa que traz um combustível para que todo ser humano que não possui Jesus Cristo na sua vida venha contender com o seu próximo. Contenda essa que traz guerra, e esta guerra acaba trazendo sobre a vida do homem situações de conflitos. Conflitos que atingem nações, que atingem reinos, que trazem situações dolorosas em meio a tantos países que já vivem o temor da guerra. Guerra esta que mata crianças, mulheres, jovens, pais e mães. Guerras estas que estão batendo em nossa nação e estão trazendo um desconforto para o ser humano nos dias atuais. Mas isso deveria acontecer porque é palavra de Deus pregada sobre as vidas por ser acontecimento dos últimos dias. Isso é apenas um sinal este mesmo dado também sobre todas as situações catastróficas, enchentes, tornados, furacões. Alerta para o El Niño que está próximo e está reacendendo um temor sobre toda a região e nação que irá cruzar por este grande mal. Vivemos o temor de um dia estar aqui e já não estar, porque a multiplicação da iniquidade, ou seja, da maldade, está sobre o coração do homem. Coração esse que perdeu o amor de Cristo e não sente mais amor ao seu próximo. Ele mata sem intenção, ele mata sem objeção,
apenas por pura maldade. Ele sequestra, ele decapita, ele esquarteja, ele molesta, ele violenta, ele mata. Isso é o ser humano. Esse é o ser humano dos últimos dias, que não pensa se é apenas uma criança, que não pensa se é apenas um pai de família. Quantas crianças acordaram hoje e deram seu último abraço no seu pai ou na sua mãe, e nesse exato momento estão chorando porque a notícia que receberam é que ambos ou um deles foi assassinado, foi violentado, teve uma morte em um acidente, e ali se gera-se crianças órfãs. A iniquidade se multiplica e traz com ela consequências, e estas consequências traz pessoas oportunistas que fazem menção de um evangelho pregado para a salvação, mas não passam de pessoas que estão transmitindo o seu próprio ego, e nada de pregação de evangelho. São pessoas que profetizam, que falam, que pregam, se vestem como crentes, mas não são crentes. Aleluia. Não são filhos de Deus. Fazem parte de uma coleção de pessoas que está incluso a não herdar o céu. É o final de todos os tempos. É o sinal do final dos tempos. E vós serão perseguidos, injuriados. Falarão mal de vocês devido aos escândalos. Vão rir da sua cara dizendo por que você é crente, por causa de tantos acontecimentos, mas você apenas decidiu amar esta palavra. Aleluia. E por causa dela você tem um preço a ser pago. E esse evangelho do reino, ele vai ser pregado a todas as nações, vai. Há 15, 20, 30 anos atrás era uma dificuldade. E pensávamos, como esse evangelho do reino vai chegar a determinados pontos entre países e nações. A internet já forneceu isso. Esse meio de comunicação já autenticou tudo isso. E trouxe menção acerca desta palavra alcançando lugares remotos. Amém. Mas esta mensagem de Mateus 27 propaga a vinda de Jesus. A vinda de Jesus não é o arrebatamento da igreja. Você não está aqui pela vinda de Jesus. Você não está aqui para ver o Cordeiro vindo num cavalo branco montado, junto com os santos rasgando o céu, em um grande relâmpago anunciando a sua vinda, para que todo olho veja e reconheça o Cordeiro de Deus chegando. Você está aqui por um outro motivo, para ouvir a trombeta soar no íntimo. E nesse momento, somente em um piscar de olhos, o acontecimento vai se gerar sobre a sua vida. E somente os salvos escutarão a trombeta soar. O arrebatamento da igreja é o seu destino, é a sua busca, é o arrebatamento da igreja que importa sobre a sua vida. E esse arrebatamento acontece entre o princípio das dores e a volta de Jesus.
Não interessa o que vai acontecer na grande tribulação. Não interessa a mim o que vai acontecer com os cálices da ira sendo derramados. Não importa a mim sobre as cóleras. Não importa a mim sobre o mar, que será transformado em sangue, os rios e nascentes que terão gosto de sangue. Porque a nós está predestinado o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. E é esse arrebatamento que eu prego sobre a tua vida. O livro de Apocalipse vai dizer: o Espírito e a noiva dizem vem. No arrebatamento da igreja, a noiva subirá, e nenhuma noiva adúltera sobe, nenhuma noiva pecaminosa sobe, nenhuma noiva mentirosa sobe, nenhuma noiva que precede o mal, a ruína sobre a sua vida vai subir, nenhuma noiva que usa de engano sobe, nenhum noivo vai querer um tipo de pessoa desta forma, nenhuma noiva que profere mentiras, que fala em nome de Jesus, que parece estar na presença de Jesus, mas usa de engano com o seu próprio noivo, vai subir apenas a noiva do Cordeiro, aquela que se encontra de forma mútua perante o Senhor em santidade. Ela subirá juntamente com o Espírito Santo de Deus. O Espírito e a noiva subirão. Aleluia. Se você acha difícil a caminhada, enquanto o Espírito Santo está te dando suporte, está te concedendo reação para você orar, para você jejuar, para você buscar vir à casa de Deus, buscar na sua presença através da mensagem, do louvor, da pregação, através da profecia, da revelação, de tantas coisas na presença de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem está movendo a sua vida para que você possa ter esta capacidade de se encontrar com o Senhor nos ares, no dia do arrebatamento. Mas quando o arrebatamento acontecer e o Espírito subir com a noiva, não haverá mais Espírito sobre a terra. Acabou-se a força, o privilégio. O intercessor das suas almas subiu. Aqueles que ficarem sentirão a ira da cólera de Deus, sentirão o desprezo que um dia tiveram com o Espírito de Deus, porque procurarão por todos os lugares a presença do Espírito Santo e não a encontrarão. Procurarão nas igrejas, procurarão através dos ministérios, mas não encontrarão esta presença, porque ela subiu juntamente com os salvos para se encontrar com o Senhor nos ares. Este é o arrebatamento da igreja. A minha pergunta é: você está preparado? Glórias a Deus. Você está preparado? Se coloca de pé, por gentileza. Louvado seja Deus. Eu quero fazer uma oração aqui, mas antes dessa oração eu quero perguntar: se tem alguém em nosso meio que aceita nessa noite a presença gentil, educada, linda e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida? Está afastado e quer retornar aos caminhos de Jesus? Não aceitou Jesus ainda, mas quer permitir que esta presença entre sobre a sua vida?
alguém em nosso meio nessa noite que quer levar Jesus para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, para a geração dos seus filhos, Aleluia. para a geração dos netos, para a geração dos seus bisnetos. Isso depende de você, meu Deus do céu. Aleluias. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma oração. E eu quero perguntar se tem alguém que quer uma oração para, sobre a sua vida, manifestar-se o querer de Deus, trazer força sobre você. Passe aqui à frente. Você que quer renunciar e não tem forças. Você que quer fazer um novo propósito com Deus e ainda não achou forças para isso. Você que trouxe sobre o seu conhecimento a presença do Espírito Santo de Deus, que você nesse dia fez um erro, acabou pecando, e você quer novamente restaurar a sua aliança na presença de Deus. Venha aqui à frente. Passe aqui à frente para você tomar posse daquilo que Deus tem na sua vida. Porque aquilo que Deus tem na sua vida não provém de mim, não provém do pastor, ela provém da presença daquele que ainda está sobre esta terra. Aleluia! Enquanto nossos irmãos louvam, eu vou estar orando e você vai estar se aproximando. E nós vamos estar orando por você.